Boa noite aos pais e responsáveis pelos alunos. Nós lançamos um vídeo anteriormente com dicas para os alunos e nós sabemos que neste período de atividades escolares de forma não presencial, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, sem dúvida houve uma avalanche de desafios e também muitas aprendizagens que vai exigir de todos nós, não somente de nós, professores, mas de cada um de nós, vocês, pais, mães de alunos, a orientação para que os seus filhos possam se desenvolver naturalmente ou de maneira satisfatória durante este período de pandemia. É, Nós temos que trabalhar com muita colaboração para que o trabalho pedagógico aconteça da melhor forma. Claro, sempre visando o bem-estar dos nossos alunos, sempre em prol da aprendizagem dos nossos estudantes. Alguns dos canais que os seus filhos vão acessar, que são necessários para a faixa etária deles, para a educação deles, para absorver o conteúdo programático da faixa etária deles, do ano letivo deles, estão disponíveis em várias plataformas e essas plataformas são disponibilizadas para os senhores pais através dos nossos grupos de WhatsApp, das nossas mídias sociais, dos nossos planos de aula, aonde vocês poderão gentilmente nos ajudar acessando essas aulas e orientando os seus filhos no sentido de que eles acessem e possam fazer as atividades pertinentes a cada uma dessas aulas. Bom, vamos às 12 super dicas para os pais. Eu coloquei 4 aqui porque eram 4 para as crianças, mas para os pais são 12 super dicas. A dica número 1 é para que os pais e responsáveis busquem conhecer junto com os filhos a plataforma, o canal de comunicação, o ambiente virtual em que vocês estarão estudando e de que maneira essas plataformas, essas aulas estão disponibilizando as disciplinas, as matérias para os seus filhos dentro do ano letivo deles. Isso é muito importante para que vocês possam acompanhar o ano letivo dos seus filhos. A dica número 2 é manter a rotina com os filhos. Colocar sempre horário para dormir, horário para acordar, tomar café da manhã, almoçar, realizar atividades da escola como eles faziam mesmo antes da pandemia. Veja bem que na escola eles tinham a hora do lanche, do recreio, a hora de ir para a educação física, então nós vamos tentar manter esses horários. Nas 4 super dicas para os seus filhos, nós sugerimos que eles mantenham esse horário. Eu até falei, por favor, não pensem que vocês acordavam às 7h30 e agora vão poder acordar às 9h30. Eles vão continuar acordando às 7h30, fazendo o lanchinho deles com vocês. Vocês vão orientá-los a entrar na sala de aula virtual, enquanto vocês vão para o trabalho ou vão para o seu home office, desenvolver também o seu dia de trabalho, concomitantemente com o dia escolar do seu filho. A terceira super dica também foi dada para a dica das 4 super dicas das crianças, que é: a ideia é que os pais ajudem os filhos a organizar o material escolar, o caderno, o estojo, deixando tudo organizado para assistir a aula no dia seguinte. Isso é muito interessante porque isso vai fazer com que o dia amanheça organizado. A criança já vai sentar na mesinha dela depois do café da manhã, vai ligar o computador, vai acessar a plataforma e vai ver todo o material dela organizado em volta. Isso é importante e, nesse sentido, a ajuda dos pais é fundamental. A dica número 4 é procurar organizar o espaço onde a criança assistirá à aula. De preferência num lugar arejado, tranquilo, claro. Nas super dicas que nós já mandamos para os seus filhos, nós dissemos para eles para já alimentar os pets, para se colocar num lugar com bastante silêncio, onde a pamonha do tio João não vai atrapalhar durante a aula, porque afinal de contas ele vai precisar de concentração, material, aquele fone de ouvido, para poder se concentrar na aula e ficar na tranquilidade, certo? A quinta super dica, e isso é uma coisa que nós precisamos que vocês conversem ostensivamente com seus filhos: é necessário assistir a aula completa.
Não adianta no meio da aula pensar assim, eu preciso ir ao banheiro, eu quero ir lá pegar um biscoito, o totó ficou sem água. Não, por favor, conscientize seus filhos de que a aula deve ser assistida na sua integridade, para que o aluno se sinta responsável pelo conteúdo que ele está absorvendo, para que ele se sinta como se estivesse numa sala de aula, onde o professor vai ministrar todo o conteúdo da aula e depois ele vai liberá-los então para o intervalo, para o banheiro, para a merenda, para conversar com os amigos, para tirar o celular do modo avião e conversar com a família, por exemplo. A dica número 6 é bastante interessante porque ela é uma mescla do que é o ensino em sala de aula e o que é a aula remota dentro de casa. Dica número 6. É importante que a criança registre os conteúdos no caderno, numa folha, no material que estiver disponível. Por quê? A qualquer momento o professor vai pedir um trabalho, a qualquer momento o seu filho vai precisar lançar mão de algum material, de algum assunto que foi falado na aula virtual. Então é importante que o seu filho esteja assistindo essa aula e que ele esteja ciente de que ele tem que anotar, porque aquilo ali é a mesma coisa que se ele estivesse na escola. A qualquer momento o professor Boia vai chegar e falar assim: Joãozinho, a respeito daquele assunto que nós falamos na aula de inglês, o verbo to be, assim, 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 por favor, diga pra mim tal e tal coisa. Ele vai ter que ter esse material devidamente catalogado nas suas folhas. De acordo? A dica número 7 é a concentração. Concentração é importantíssima. Eu não estou aqui dizendo que o seu filho tem que passar por 1 hora de yoga antes das aulas, mas seria uma boa ideia. A concentração é importante. Então o cuidado para outros ruídos que não sejam televisão, conversas de irmãos que não tenham esse mesmo compromisso na hora dele, aquela diarista que vem fazer aquela limpeza na casa no horário. Enfim, a hora do dia em que o aluno vai estar concentrado na sala de aula ou na aula virtual é uma hora crucial que deve ser permeada de silêncio e muita concentração, para que eles não se distraiam e para que eles possam assistir suas aulas tranquilamente. Dica número 8. É importante montar um cronograma organizando os horários de estudo e as entregas de trabalhos e avaliação. E aqui, caros pais e tutores, nós temos uma sugestão bastante interessante. Provavelmente muitos de vocês já têm conhecimento com o programa Excel, que é um programa de tabela e que, portanto, pode produzir gráficos de aproveitamento, pode fazer tabelas de horários. Então a ideia aqui é que vocês façam um ensino introdutório de tabelas de Excel para os seus filhos, para que eles possam aplicar isso também nas suas aulas remotas. Aqui nós expomos para vocês um horário. É claro que o horário nem sempre tem a ver com a faixa etária do seu filho, mas nós também expomos um gráfico onde mostra 16 gráficos exclusivos de o Excel, para que o seu filho possa estudar e possa rever todo o conceito de ensino remoto. Minutos por página, tempo por estudo, eficiência por disciplina, evolução nos acertos, distribuição por disciplina, números de páginas lidas, números de páginas negligenciadas, porque assim, às vezes nós estamos ali no capítulo, esse não me interessa, vou negligenciar da página 30 à página 36, exemplo por disciplina, evolução de tempo, página, tipo de estudo, enfim. É interessante que o seu filho também passe por essa iniciação por aplicativos do home office, que seria Word, Excel e vários outros aplicativos tipo PowerPoint, etc. A dica número 9, caros pais e tutores, tem muito a ver com o que nós discutimos nas nossas famosas reuniões de pais e mestres nas escolas, onde nós pedimos para que os jovens realizem os seus estudos com mais autonomia, para que eles não se sintam pressionados. Muitos pais confundem isso
simplesmente largando mão, simplesmente abandonando o estudo do filho. Mas não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer o seguinte, que é importante a nossa tutoria como professor, a sua tutoria como pai e mãe de aluno, mas também é importante que depois dessa tutoria o aluno consiga galgar os degraus sozinhos. Ele pode subir 2, 3 degraus e descer 2, ele pode subir 1 e descer 2, isso não importa. No final, eles vão aprender. Então, o importante é que eles não se sintam pressionados e que nós demos a eles essa autonomia para que eles possam aprender. A dica número 10 é importantíssima, porque a dica número 10 para os pais é aplicada para aquele pai ou mãe que vai ficar em casa tutorando o filho durante a sua aula remota. Combinar a pausa das suas atividades de home office com o intervalo dos filhos. Isso é importante e é importante respeitar os intervalos, assim como no colégio. Então, o seu filho, ele vai estudar das 7 às 11h30 da manhã. Das 7 às 11h30 da manhã, são 4 horas de estudo, não é pouca coisa, é uma coisa cansativa. Por isso, nós sugerimos um local bem tranquilo, pacífico, com boa ventilação, com muito silêncio, aonde ele possa se concentrar, mas também é muito importante que ele tenha o recreio dele, certo? Para tirar o seu celularzinho do modo avião e teclar ali com o Pedrinho, o colega dele, perguntar, você está assistindo a aula, tá lá? Hoje tá legal, né? Porque o tio Boia está fazendo uma explicação de inglês, assim, 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 ele está dando uma aula de português, assim, assim, assado, puxa vida, eu não sabia sobre isso, não sabia sobre aquilo. Enfim, é interessante esse intervalo para que o seu filho possa interagir e ele possa relaxar para não saturar o sistema dele. Vamos à dica número 11, então, que é valorizar a realização de atividades domésticas junto com as crianças. Vejam vocês como essa coisa de ensino remoto muda a rotina dos pais e dos alunos e dos professores, porque nós vamos estar em casa dando aula, para a gente também é diferente, nós não vamos sair de casa, mas vocês vão estar com os filhos em casa. Então é interessante ensiná-los a cozinhar, incentivá-los a colocar a mesa, incentivá-los a tirar o pó dos móveis. Isso também é um momento de aprendizagem. Então essa dica vale para a interação em família. Pode ver que o gráfico que a gente colocou aqui, que o desenho que a gente colocou aqui, é uma família tradicional com uma balancinha em cima, ou seja, the balance. É valorizar a realização de atividades domésticas junto com as crianças. Cozinhar, colocar a mesa, tirar o pó dos móveis. Isso para todos nós, não somente para as crianças, é um momento de aprendizagem. Porque os pais aprendem ensinando. A dica número 12 para todos é reservar momentos de lazer, assistir filmes. E aqui eu abro um parênteses dizendo que professores também assistem filmes. Ler livros, professores leem muitos livros. Ouvir música e brincar. Isso também são atividades importantes. Senhores pais e tutores, a ideia dessas 12 super dicas para vocês é facilitar para vocês o caminho da interação com seus filhos em casa durante o ensino remoto. É claro que todos nós, dentro dos nossos lares, temos as nossas rotinas com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos pets, com os nossos vizinhos, com aquelas pessoas que vêm entregar compras em casa. Nós saímos para o supermercado, nós vamos cumprir com os nossos compromissos. Todos nós temos os nossos compromissos, mas agora, em época de pandemia, a ideia é que a família permaneça unida, que nós possamos cuidar uns dos outros dentro do seio familiar e que todos possamos nos ajudar a sair dessa situação complicada que é essa tal de pandemia do Covid. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem, porque ainda que os pais que precisem sair de casa para ir presencialmente ao trabalho, provavelmente os filhos ficarão em casa,
E assim mesmo, dessa maneira, preciso estabelecer uma rotina para acompanhá-los quando retornarem, tá certo? Então, é muito importante que os pais e os filhos estejam sintonizados, estejam em sincronia, mesmo que você tenha que sair de casa, para que quando você volte, você possa ver com o seu filho tudo que foi desenvolvido no dia escolar dele, ok? Muito obrigado pela atenção e o nosso próximo vídeo será uma super aula de inglês para a minha galerinha maravilhosa do terceiro ano. Um abraço e até lá!